Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Diácono Everton, da Diocese de Guarulhos, hoje no canal dos Diáconos Permanentes, vamos refletir um pouco sobre a passagem do evangelista Lucas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim como em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficou todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, que maravilha hoje nós estarmos aqui reunidos para refletir um pouco sobre essa passagem, a qual Deus, verdadeiro homem, Deus, homem, corpo, alma, está em nosso meio, dizendo a mim e a você que se encontra como um mensageiro da paz e da salvação, aquele que carrega o amor do Pai contigo. A passagem vai nos mostrar a qual Deus vai nos catequizando no caminho, catequizando numa busca insistente, mostrando o verdadeiro sentido da sua mensagem de salvação, que é a conversão e o perdão dos pecados. Para que nós possamos, através da palavra a qual foi proclamada, através do evangelista São Marcos, que a multidão o seguia. Ele já estava em sua casa, ele estava aos seus, próximo aos seus, mas a multidão sabia que ele havia chegado e foi ao seu encontro. Meu irmão e minha irmã, quando nós sabemos que Deus está em nosso meio, que Deus está em meio às nossas tribulações diárias, nós queremos estar junto com Ele no seu encontro, porque tudo entregamos a Ele. E a passagem ainda vai nos refletir, meu irmão, que todos foram, essa multidão foram ao seu encontro. E ele começou a ensinar a palavra, falando da palavra a todos, confortando o coração daqueles que estavam em seu meio, confortando a mente, os seus estados afetivos, os seus estados a qual cada um carregava naquele momento o entendimento do que Jesus poderia falar ou dizer.
Mas a multidão já havia visto nele os seus milagres, visto nele uma pessoa, um profeta diferente, a qual vai se relacionando em meio ao povo. E ele começa com a palavra, falando da palavra, falando do entendimento ao qual Deus, Pai, quer mostrar a nós o caminho da salvação, o caminho do reino, o caminho ao qual ele foi chamado. E nesse momento é percebido que o paralítico entra, e não entra pela porta como de costume, porque a porta, a palavra assim nos fala que já está repleta de pessoas, ele entra pelo teto, carregado por outras pessoas, tanto a sua cama como o próprio paralítico entra pelo teto, por uma abertura. E Jesus, percebendo isso, observa a fé tanto do paralítico como das pessoas que assim o carregavam. Meu irmão e minha irmã, esse momento que nós temos que ter para conosco, de ter das nossas condutas ainda muitas vezes fracas na fé, de perceber que Deus habita em nosso meio e não perceber esse milagre, essa graça de estar com Ele, de perceber que Deus, através da Tua palavra, vem nos converter, através da Sua atitude, vem mostrar o caminho, e percebe a fé desses homens. E percebendo a fé desses homens, Jesus primeiro diz: teu pecado está perdoado, diz ao paralítico. E percebe a fé desses homens. E percebendo a fé desses homens, Jesus primeiro diz: teu pecado está perdoado, diz ao paralítico. Quantas vezes nós chegamos ao encontro de Deus em nossa igreja e pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas ansiedades, das nossas angústias, das nossas aflições, e voltamos às vezes para casa sem receber esse perdão. Mas acreditamos que Deus nos quer por inteiro e perdoa os nossos pecados, quer nos conduzir para uma vida nova, uma mudança, uma quebra de paradigma, a qual Deus quer nos colocar em seu caminho junto com Ele. Só que a palavra ainda vai nos refletir ainda, dizendo que os doutores da lei, os mestres, ainda percebem a atitude de Jesus e ainda fala que ele está blasfemando contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Porque quem perdoa é apenas Deus. E Deus, através de Jesus, é claro, percebendo o coração desses mestres, desses doutores da lei, fala: já que eu não posso, já que não é permitido perdoar apenas o pecado e saber que eu sou o Senhor, saber que eu estou junto com você, Deus conosco, saber que Deus, que é Pai, quis que o Filho habitasse em nosso meio, virou ao paralítico: levanta-te, pegue a tua cama e anda. Meu irmão e minha irmã, quantas atitudes que Deus vai mostrando, não apenas aquela multidão que ali se encontrava, mas até mesmo aos mestres da lei, que Ele é Deus. Ele faz parte da nossa vida e quer que nós façamos parte da vida dele, por amor. Possamos aprender hoje na palavra que Deus habita em nosso meio, que Deus está conosco, quer habitar no teu coração, quer habitar no meu coração e fazer morada. E aprendamos com Ele, porque Ele é todo da palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. E Ele, na sua catequese, nos ensinando, mostrando o seu querigma de amor, que nós possamos buscar essa fé desse paralítico, de estar mais próximo de Deus, querer a cura interior, a cura das enfermidades da nossa vida, a cura de negar o pecado. Sai pecado, eu não quero estar mais no pecado, eu quero estar contemplando e vivendo a Deus. Que nós possamos hoje, dentro dessa
breve reflexão, dizer que Deus é o autor da nossa vida, a centralidade da nossa vida, para que nós possamos viver melhor. E é nele que nós temos que encontrar a esperança. Possamos nós, agora nessa vivência do tempo comum que nós iniciamos, ser catequizados por Deus, deixar Deus fazer novas todas as coisas em nós, para que no dia do nosso chamado, nós possamos ser chamados, como assim anunciou no domingo, Deus Pai, do batismo de Jesus: este é meu Filho muito amado, a quem eu quero meu bem-querer. Possamos nós ter isso em nosso coração, para viver melhor, viver um ano mais sadio, viver um ano mais salutar. Esse ano é um ano da graça, jubileu, um ano que Deus quer que nós tenhamos esperança, que nós vivemos da esperança que é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado no céu e na terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.